pessoal, aqui é a Vera Lima. Estou aqui no Fala Mulher com você, mulher. Eu tenho certeza que você está do outro lado, nos ouvindo e vai participar conosco. Esse programa é feito para você, exclusivamente para as mulheres. Nós só falamos aqui da vida delas, das nossas vidas, né? Por quê? Um dia, pessoal, alguém me disse: a mulher precisa estar onde ela quiser. Só que ela não chegou em muitos lugares ainda. E, de repente, surgiu a ideia: que tal dar voz a essa mulher? Quem sabe com a sua voz, né? Com os seus desejos, com os seus projetos, com as suas propostas, com as suas dores, com os seus amores, a gente chega onde a gente quiser, né? Sim? Mas a Márcia está aqui. Eu quero contar para vocês um pouquinho da história que me envolve com a Márcia. A Márcia Silva, ela é presidente de uma associação que se chama Associação Brasileira de Esclerose Tuberosa. Eu não sabia o que era essa doença até conhecer a Márcia. Gente, uma doença rara que acomete aí 1 em cada 6 mil indivíduos. Nesta quarta-feira nós fizemos uma live à noite, foi um sucesso a live. Nós tivemos lá uma galera muito bacana que daqui a pouquinho eu vou contar para vocês. E a Márcia também vai falar um pouco, porque nós conversamos ontem, foi o Dia Mundial da Esclerose Tuberosa. Só para você ter uma ideia, eu quero dizer que a esclerose tuberosa, ela é uma doença crônica, autossômica, dominante, com uma incidência, como eu já disse, em 1 em cada 6 mil indivíduos. Clinicamente, a esclerose tuberosa, ela pode se manifestar por meio de crises convulsivas, tumores no coração, nos rins e no sistema nervoso central, no cérebro e na retina. Então, olha só, são tumores avermelhados, estilo acne. A Márcia vai contar mais para nós a respeito. São pequenos tumores no coraçãozinho, nos rins. E aí, eles não são necessariamente tumores malignos, mas como eles crescem, eles são, ontem o médico, o Dr. Felipe, estava explicando para a gente na live, uma massinha gordurosa. Então, você imagina isso crescendo dentro do coraçãozinho da criança, ou no rim. Ele vai inviabilizar o funcionamento desse órgão de uma forma completa. Daí vem as cirurgias. E são muitas. Ontem, para vocês terem uma ideia, estava conosco o senador Flávio Arnes, que tem um trabalho belíssimo no Senado Federal. Inclusive, ele é o autor do projeto que institui o Dia Nacional da Esclerose Tuberosa. E ele contava sobre o filho dele, né, o Oswaldo, que morreu com cerca de 40 anos, infelizmente já faleceu, mas viveu 40 anos, né? E ele falou que foi uma pessoa muito feliz, né? Mas ele passou por 20 cirurgias. Você imagina? Uma pessoa passar por 20 cirurgias. Então, você veja que é uma vida desafiadora. E é sobre isso que nós vamos contar para a Márcia, porque às vezes a gente não sabe, né? A gente está aqui, não sabe nem que existe. É bom saber que existe, né, mulherada? E às vezes vocês podem estar passando por alguma situação parecida. Né, ontem a nossa live tinha muitas mães do Brasil inteiro falando com a gente a respeito da vida delas. Márcia Silva, bem-vinda. Obrigada. Prazer te receber aqui. Você vai sempre falar para mim no microfone, assim para você ficar bem, seu som bem bacana. Me conta aí, a Márcia Silva, me fala um pouquinho da sua história, porque eu sei que ela é uma história bonita, é uma história grande, né? Você é uma batalhadora desde sempre, mas eu gostaria que você contasse a sua história, para quem é a mulher que está do outro lado aqui, entender, se espelhar, ou, né, ou vivenciar o que você também já passou, quem sabe? É verdade. Hoje eu vejo várias mães, né, como no passado, e eu vejo as dificuldades das mães, né? Você imagina isso. Hoje Flávia está com 38 anos e com 2 anos e meio eu fechei o diagnóstico da Flávia. Para a gente não existia nada sobre esclerose tuberosa, nem tratamento, nem conhecimento da doença. E quando eu recebi o diagnóstico, o médico disse que ela não iria andar, não iria falar e teria uma vida muito curta. E aí eu sempre assim não acreditava, né, como todas as mães, que isso iria acontecer. Então, no início é igual a gente fala, a gente tem aí um luto, né, quando a gente perde, é a mesma coisa de ver que um filho, uma filha, né,
não vai viver muito. Quando fala isso, a gente fica assim, desesperada. E eu vejo hoje muitas mães, às vezes, passando o mesmo que eu passo, né? Mas eu sempre tive Deus no meu coração, muita fé, e falei, ó, vamos à luta, vamos buscar solução, buscar conhecimento, e passou aquele momento, né, tão difícil, e aí eu comecei a buscar sobre a esclerose tuberosa. Não foi fácil, não existia nada de área de comunicação, não existia nada sobre esclerose tuberosa. Aí conheci a doutora Luciana, uma geneticista, e fui buscar para fechar o diagnóstico, porque também não existia genética, não existia nada. E aí ela disse, olha, eu já ouvi falar sobre a esclerose tuberosa nos Estados Unidos. Ela morava nos Estados Unidos, junto com a doutora Nájila, e elas eram pesquisadoras e me deram esse suporte. Ela morava em Belo Horizonte, depois ela ficou um tempo lá e voltou para o Brasil. E nisso nós começamos a nossa caminhada na busca da genética. Hoje nós temos uma plataforma na USP, e essa plataforma nos fez dar oportunidade a fechar o diagnóstico de várias famílias. E essa caminhada ela vem sendo muito, assim, muito gratificante para mim, depois de tantos anos, ter os médicos especialistas, né, da área da saúde que estão nos abraçando. A gente faz os congressos internacionais, participa nos Estados Unidos, e eu falo que hoje nós temos os melhores médicos do mundo. O ano passado nós fizemos o primeiro encontro, o segundo e o terceiro, Em Curitiba, mas em não é? Curitiba. Online? Online. Também, né? Presencial e online, não? Não, presencial, presencial e também online. chamamos vários profissionais em Curitiba, médicos, né? Hoje nós temos uma parceria em São Paulo, Curitiba, e a sede é aqui em Minas. E os médicos vieram para poder a gente estar aí junto, né, com os médicos aqui no Brasil, e fizemos o congresso. Foi um sucesso, foram várias famílias participando, e hoje eu vejo que, depois de tanta luta, né, tanta sofrimento, porque a doença ela é severa, ela ataca todos os órgãos vitais, né, são tumores que, se não forem tratados, a criança vem a óbito, né, não só o adulto, a criança, o bebê, e a gente sabe as dificuldades que tem em tratamento, porque requer muitos profissionais, como afeta todos os órgãos vitais, a gente exige aí de uma equipe multidisciplinar. Ô, Márcia, agora, quando você descobriu, enfim, que você correu atrás de tratamento para sua menina, né? Como é que ela chama? Flávia. Flavinha, a Flavinha, Eu nossa tenho a querida. Flávia e o Wesley, né? Wesley, né? Para você, o diagnóstico, assim, até você se fortalecer, saber o que que foi, como é que você enfrentou esse primeiro momento? Bom, de desespero. Desespero, né? Para as mães que estão Pras aí ouvindo, mães, os pais, as avós. É de susto demais, né? é muito, é muito. Tanto a família quanto a mãe e o pai, quando recebe, até hoje, viu, gente, um diagnóstico, às vezes, que naquele estado não tem nenhuma informação, a família automaticamente, né, ela vai na internet e busca que existe a Associação Brasileira de Esclerose Tuberosa. E aí eu tento acalmar essas mães, né? E dou o meu parecer, que a Flávia está viva até hoje, que existe tratamento, que existe uma equipe hoje médica, e a gente Flávia está com tenta. quantos anos? A Flávia hoje está com 38, vai fazer 39 anos. É a primeira. É a primeira no no Brasil. E nós somos os mais velhos no mundo na esclerose tuberosa. Olha só, pessoal, quem que nós estamos trazendo aqui na Ultra para vocês, para conversar com vocês? É nada mais, nada menos que a mulher que é responsável no Brasil, no mundo, pelo estudo, pesquisa da esclerose tuberosa. Ontem, na live, a doutora Laís, né, que é lá da Universidade Federal do Paraná,
doutor Felipe também, que são os pesquisadores, e eu ouvi muita gente agradecendo a doutora Laís na live, né? Ela estava falando da importância da Márcia, da perseverança, do esforço. A Márcia brinca comigo assim, eu sou chorona, eu também sou. Ela chora, eu choro também, porque, Verdade. gente, eu choro na alegria e choro na tristeza, tá? Então, assim, eu sou emotiva mesmo. Mas, às vezes, diante dos desafios que a gente passa, externalizar isso, chorar um pouco, é uma forma também da gente se aliviar e agradecer, porque não é fácil. A Flávia, nós vamos falar um pouquinho mais dela, ela já passou por muitas cirurgias? É interessante que quando a gente foi buscar um medicamento para redução dos tumores, não tinha aqui no Brasil. Então, Sim. eu tive que provar um número de pacientes para que possa trazer o medicamento. Hoje nós temos 2 medicamentos que reduzem os tumores. Então, normalmente, os bebês, quando já fecha o diagnóstico, a gente começa, né, a medicar esse bebê. São medicamentos que fazem a redução para que a criança, se tiver de fazer uma cirurgia, seria invasiva, não uma cirurgia que o tumor estaria maior. Mas, dependendo, tem crianças que o tumor cresce muito, tem que haver a cirurgia, né? Então, tem crianças que fazem cirurgia, muitas, e vou dizer, a Flávia já fez algumas cirurgias, não tanto quanto o Oswaldo, né? Porque existe vários níveis de comprometimento, como são vários tumores nos órgãos vitais, à medida que o paciente, né, a criança vai se tornando adulta, a doença, se não tomar um medicamento, ela vai evoluindo. E as famílias que nos procuram, às vezes, vão fechar o diagnóstico mais tarde, aí o tumor está maior, e aí eles têm que tomarem um medicamento para reduzir e, às vezes, fazer a cirurgia. Só para a gente explicar mais um pouquinho, a esclerose tuberosa, ela acomete órgãos vitais, são pequenos tumores. Explica um pouquinho sobre a doença para a gente. São tumores no cérebro, nos rins, no coração, na pele, no pulmão. No pulmão é grave. Entre as mulheres entre 30, 40, 50 anos pode vir a desenvolver, né? Chama LAM. E aí, antigamente, as mulheres vinham a óbito. Hoje não, nós temos um medicamento que é onde chama Sirolimo, aonde as mães começam a tomar e elas vão ter uma qualidade de vida. Isso vai tomar os medicamentos para o resto da vida, sabe, Vera? Sei. Então, é um tratamento contínuo. Contínuo, né? Esse tratamento, gente, quando não existia um medicamento, nem nada, as crianças, os adultos, os adolescentes, né, os pacientes, vinham a óbito, primeiro porque não conheciam as cirurgias, né? O tratamento cirúrgico, e às vezes um médico não saberia como lidar, né, com o tumor. Mas hoje nós temos em São Paulo vários especialistas, como eu disse, em Curitiba e aqui em Minas, que possam já estar fazendo esse procedimento que é cirúrgico. E a Flávia já chegou a fazer, viu, Vera? Né? E graças a Deus deu tudo certo, né? certo. E olha só, como é que é o diagnóstico? Quando é que a mãe, o pai, a avó, o cuidador, a tia, quem está cuidando daquela criança, ela pode perceber que ali tem um sinal de esclerose tuberosa, porque parece que a esclerose ela se confunde muito com outras doenças, né? Epilepsia, Isso, né? autismo, futuramente, TDAH. TDAH, assim. Agora, o mais difícil são os bebês, com as crises convulsivas de difícil controle. Então, primeiramente, as crianças começam a dar 20, 30 crises convulsivas. Aí vai um neurologista. 20, 30. E aí os bebês sofrem muito com isso, né? São crises focais, frontais, tem vários tipos de crises convulsivas. E aí depois vem aparecer as manchinhas brancas, que elas aparecem no corpo, né? São manchinhas pequenininhas? Tem umas que são confete, outras maiores, a café com leite. Depois, aos 4, 5 anos, começam a apresentar os angifibromas na face, como se fossem tumorzinhos na face, avermelhados. Parece uma verruguinha? Isso. Aí, às vezes, não tendo conhecimento, né,
dessas características da doença, aí tem que ter uma equipe onde a gente fala multidisciplinar, né, de Sim. médicos especialistas. E hoje, se não tiver na cidade do interior um ultrassom, uma ressonância, que também vão ver, o mesmo que tem os tumores internos, né, nos órgãos vitais, vão ver calcificações no cérebro, vão ver os tumores, e aí fecha o diagnóstico depois também com uma geneticista, porque 50% de ter, se não for mutação, né, se for genético, vem a apresentar depois a mãe um filho com esclerose tuberosa, né? Então, por isso que é importante fazer depois a genética e poder realmente, senão para a gente poder cuidar, né? E criar aí uma cadeia, né? De crianças com esclerose tuberosa, e aí a gente tem que tratar realmente. Eu tenho mães que têm 2 filhas e a mãe tem esclerose tuberosa, e foi descobrir mais tarde, através dos filhos. Então Sim. a gente vê isso, que realmente, assim, é muito complexo. Então eu agradeço a Deus todos os dias, o meu foi mutação, de não ter a esclerose tuberosa e ter a Flávia e ter mais um filho. E isso acontece, eu aviso as mães, se tem o Sim. gene, ela tem que se precaver.